O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande, muito alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Ainda em pé, escutemos. Anúncio do dia da Páscoa e das festas móveis de 2024. Irmãos caríssimos, sabei que pela misericórdia de Deus, assim como nos alegramos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também vos anunciamos a alegria da ressurreição do mesmo Jesus, nosso Salvador. No dia 14 de fevereiro, iniciareis o jejum da Santíssima Quaresma com a quarta-feira de cinzas. No dia 31 de março, celebrareis com alegria a Santa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 12 de maio, ocorrerá a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 19 de maio, a festa de Pentecostes. No dia 30 de maio, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No dia 1º de dezembro, será o primeiro domingo do Advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele louvor e glória pelos séculos dos séculos. Bendito seja o sol nascente que nos veio visitar. Bom dia, irmãos. Bem, irmãos, nós celebramos hoje a solenidade da Epifania de Nosso Senhor. A Igreja escolheu para este período do Natal celebrar esta festa e nomeou esta festa litúrgica pegando de um verbo na voz passiva do grego, epiphinomai.
É muito interessante a gramática grega, porque você pode conjugar alguns verbos, quanto na voz ativa, quanto na voz passiva. E o verbo epephinomai, no passivo, significa ele deixou ser visto. Não é que ele se manifestou, é que ele deixou os homens olharem a sua face. Aquela face oculta aos justos do Antigo Testamento, basta a gente olhar a Moisés, que pediu a Deus para não vê-lo, porque se visse, morreria. Moisés que espia a Deus na fenda da rocha. E hoje nós celebramos um Deus que olhou para o seu povo e deixou que os homens olhassem a sua face. E é bonito que este período que o Senhor deixa ver a sua face, é um período que no hemisfério norte era um período do inverno rigoroso. E é por isso que nós celebramos neste período o solstício de inverno, aonde o sol se esconde, o inverno se faz rigoroso, o dia é mais curto, o sol parece que não dá a sua graça, e é neste período que nós celebramos um Deus que se faz visível a nós. É tão interessante que era neste período do solstício de inverno que o Império Romano celebrava os solos invictus. Cada departamento do Império Romano tinha um deus dedicado, e o exército romano era dedicado aos solos invictus, ou seja, a Apolo, aquele que diante da escuridão manifesta o seu poder. E é diante destes solos invictus que se celebrava do dia 25 ao dia 6 de janeiro, aonde o sol estava menor, é que então se celebrava os solos invictus, e depois, no início do cristianismo, logo se percebeu, é aqui, este é o verdadeiro sol que não conhece derrota. E é por isso que aqueles solos invictus foi transformado no sol nascente que nos veio visitar, como canta Zacarias, é este menino Deus que ilumina a escuridão do mundo. Mas hoje a festa é maravilhosa, por quê? No início do cristianismo não se celebrava o dia 25, se celebrava o dia 6, porque afinal de contas, quem é que contemplou o nascimento de Jesus? Somente Maria e José. Mas é no dia 6 que aquele menino se apresenta aos magos. E é por isso que aquele dia era mais importante do que o seu nascimento. Por quê? Muito mais do que o dia que ele nasceu, foi o dia que eu pude vê-lo. E os magos então se tornaram figuras excepcionais no cristianismo primitivo. A ponto que nas catacumbas de Roma, você não vê os pastores, você vê os magos. Do lado da figura do bom pastor, nós vimos a figura dos magos. Por quê? Aquele bom pastor que conduziu a minha vida, ele se manifestou a mim. É interessante que no início do cristianismo, ir nas catacumbas era ver a profissão de fé daqueles homens. E é por isso que ali nós tínhamos o bom pastor, nós tínhamos a figura da orante, aquela que levantava os braços suplicando a Deus, a figura dos magos, reconhecendo com gratidão um Deus que olhou para nós e deixou ser visto. E é somente depois do 4º século que a figura dos pastores entrou em cena. Os pastores não eram muito apreciados ali pela igreja primitiva. Mas vamos então entrar no texto evangélico de hoje. Bem, irmãos, hoje nos chama a atenção, antes de tudo, a figura dos magos. Nós colocamos e chamamos esses magos de reis, mas hoje Mateus não os chama assim. E nós deveríamos nos perguntar por que chamamos estes homens de reis. E aí nós precisamos ir na primeira leitura e no Salmo responsorial. Nós temos a profecia de Isaías que diz: os reis de toda a terra
virão com os seus presentes ofertar àquele que é o grande rei. Também escutamos isso no Salmo responsorial: os reis de toda a terra virão adorar. E é Ele que vai estabelecer a justiça e a paz. É Ele que vai socorrer os indigentes e os pobres. É Ele que vai dar um reino de prosperidade. E é por isso que os reis, que nós chamamos de magos, é por isso que eles foram nomeados pela tradição cristã como reis, porque assim se cumpre esta profecia. Mas depois, hoje, nos é de admirar que esses homens que cumprem essa profecia sejam chamados de magos, porque no Império Romano os magos não eram bem admirados. Eles poderiam ter sido chamados de sábios, astrônomos, mas ser chamado de mago significa ser chamado de trambiqueiros. Que vocês imaginam o que eram os magos no Império Romano? Aqueles que conduziam seduzir os homens pelo seu carisma, faziam algumas magias e com isso ganhavam dinheiro. Os trambiqueiros, os religiosos que usurpavam do seu poder. É interessante quando nós olhamos a história de Roma, escrita por Estônio. Lá ele vai escrever: Tibério, no ano 19, ele expulsou todos os magos de Roma. Isso só para a gente ver o quanto que era mal visto os magos. Mas da onde que vem a ideia de mago? E por que São Mateus faz questão de precisar este dado no seu Evangelho? Aí nós precisamos ir no livro de Números, no capítulo 22, seguindo até o 24. Lá, o povo de Deus que começa a assediar a terra prometida, passa pela terra de Balaque. E Balaque fica sabendo: atenção com os israelitas, porque eles têm um Deus a favor deles, que não os deixam perder. Por isso Balaque, sabendo da grandiosidade deste povo e do Deus que era a favor deles, Balaque chama um mago, Balaão, e pede: Balaão, eu te peço, jogue uma maldição sobre esse povo, para que realmente a gente saiba se esse povo tem um Deus poderoso ou não. E Balaão começa a subir nas montanhas para jogar a maldição no povo. Ele sobe na primeira montanha, mas quando ele abre a boca para jogar uma maldição, só sai da boca dele bênçãos. Assim na primeira montanha, na segunda montanha, na terceira montanha, na quarta montanha, ali Balaque já era preocupado, porque Balaque contratou Balaão para jogar uma maldição, mas Balaão só estava jogando bênção para aquele povo. E é neste último oráculo que ele sobe na montanha e diz: espontará uma luz, uma estrela, e subirá um cetro para este povo que não terá fim. Aqui se pensava que era o rei Josias, mas na verdade não era o rei Josias, porque o reinado dele acabou. Na verdade, esse oráculo: uma estrela despontará e um cetro se levantará, foi aplicado a Jesus essa profecia. E é por isso que Mateus faz questão de dizer: estes homens são magos, porque estes homens cumprem a profecia que Balaão estava profetizando no Antigo Testamento. Aqui está a estrela que nos guiou até este homem. Aqui está o cetro, o reinado que está começando. Mas, irmãos, hoje nos é interessante olhar neste texto evangélico que esses homens, esses reis, possuem atitudes diferentes diante do reinado de Jesus Cristo. Nós vemos a figura de Herodes, que ao invés de se alegrar, ele se perturba, ele se inquieta, ele enche de fúria e enche de mentira. Irmãos, é interessante que nós podemos também estar do lado de Herodes. Quantas vezes nós achamos que Jesus tira tudo de nós? Quantas vezes nós temos medo de fazer um caminho de fé autêntico, porque temos medo do que Deus pode pedir para nós? Temos medo de Deus pedir para nós o nosso vício do álcool.
a fidelidade no matrimônio, a pureza na nossa vida. Temos medo dele pedir para nós uma vida simples. Temos medo que ele peça para nós uma fidelidade na vida de oração e de estudo à doutrina católica. Quantas vezes nós não chegamos até Jesus porque temos medo de levar uma vida séria, de renunciar ao pecado. E é por isso que às vezes, diante do anúncio do rei, nós nos ficamos enfuriados. Eu não quero que ele tire nada de mim. E é muito interessante, porque quando nós não estamos dispostos a reconhecer a realeza de Deus, o que começa a entrar na nossa vida? A mentira. Hoje, Herodes, o que acontece? Ele ludibria os magos e diz: olha, vai lá, acha o menino, e quando você achar o menino, diz para mim que eu também vou lá adorar. Mas nós sabemos que Herodes não ia fazer isto. Vemos, porque sabendo mais ou menos a data que o menino tinha nascido, ele mandou matar todas as crianças hebreias do sexo masculino de 2 anos para baixo. Nós vemos que Herodes é tão enraizado no seu poder, que futuramente ele manda matar até os 2 filhos que ele tinha, e a esposa. Imagine, para não perder o poder. Imagine, às vezes, o que nós estamos dispostos a fazer para não perder o nosso poder. Imagine o que você já foi capaz de fazer no seu trabalho, para não perder o seu cargo. Imagine o que você já foi capaz de fazer para não perder o teu matrimônio, o teu namoro. Quantas pessoas que perdem até a pureza para não perder o namorado. Quantas pessoas que perdem até os seus valores para não perder o seu trabalho. Entra na corrupção, entra na calúnia dentro do trabalho, mas eu não quero perder o meu reinado. E aí entra a mentira, as desculpas, as justificativas. Este é Herodes, que Herodes pode estar dentro de nós. Mas depois tem os magos, e aqui é bonito os magos, mas antes de tudo nos inquieta o modo como Deus conduz os magos. Eles seguiram uma estrela, chegou em Jerusalém, a estrela desaparece, e eles experimentam a fúria de Herodes, e depois que eles saem da presença de Herodes, é que volta a estrela. Olha como Deus age na nossa história. Ele nos conduziu até a Igreja Católica. Chegando aqui, a estrela desaparece. Você começa a sofrer, você começa a passar por provação, você começa a experimentar o limite do seu temperamento, do seu caráter. Experimenta às vezes o pior que tem dentro de você. Experimenta a perseguição, experimenta a doença, experimenta tanta coisa, e você fala: mas cadê a estrela que me trouxe até aqui? Cadê aquela estrela que apontou até a paróquia Maria Imaculada, e agora Deus desapareceu com aquela luz? Isso faz parte do caminho de fé, mas quando nós somos capazes de esperar passar o tempo da provação, quando nós somos capazes de permanecer fiéis, quando tudo parece sem sentido, a estrela volta a brilhar, e aquela estrela que te conduziu até aqui, te faz agora entrar na casa, ver o menino com a sua mãe. Irmãos, isso é a vida de fé. Depois do período de prova, quem persevera, experimenta uma grande luz de Deus dentro de si. E quando entra aqui, eles entram na casa, reconhece o menino e a mãe, e aqui eles se prostram. Aqui é maravilhoso o verbo grego, é proskunomai. O verbo poderia ser só adorar, reconhecer, mas quando coloca a preposição pros, significa se joga no chão. E isto é o diferencial do que nos faz ser católicos ou não, saber se jogar diante de Deus. E o que é se jogar diante de Deus? O que é adorar? É dizer: olha, a minha vontade não existe mais, agora é só a tua. Eu não me pertenço mais, agora é só tu na minha vida. Irmãos, é isto que faz ser católico. Ser católico não é estar dentro da igreja. Ser católico significa dar tudo de si a Deus. Os teus pensamentos são deles, os teus olhares é dele, o teu coração é dele, as tuas aspirações são dele.
Isto é ser católico, é proskunomai. Diante dele eu me lanço, diante dele eu me coloco por terra. Não existe nada mais senão ele. E aí nós deveríamos nos perguntar, e tudo isso gerou uma grande alegria, gerou uma grande paz. E eu pergunto para vocês, será que você pertence todo a Deus? Será que ainda tem algo dentro de você que ainda é muito apegado a si? Irmãos, e a Santa Missa nos prepara para isso. Você chega na igreja, o que você faz? Reverência. Você vai visitar Jesus no tabernáculo, o que você faz? Joelho no chão. Na hora mais alta da Santa Missa, que é a consagração, o que você faz? De joelhos. Você vai comungar, o que você faz? Reverência, coloca o joelho no chão. Você volta para fazer a sua ação de graças, o que você faz? Joelho no chão. A nossa vida inteira é colocar o joelho no chão. Se pronuncia o nome de Jesus Cristo na Santa Missa, o que nós devemos fazer? Todas as vezes que você escutar Jesus Cristo dentro da missa, o que você faz? Reverência. Todas as vezes que você escutar o nome Maria, Mãe de Deus, ou Santa Maria, o que você faz? Ou seja, a igreja na liturgia nos ensina a dobrar-se, porque é isso o que nos faz católicos, e é isto o que nos faz felizes. Irmãos, quando ainda nós conservamos no nosso coração qualquer apego a si, a fúria não nos deixa, porque quando alguém nos confronta, qual é a primeira coisa que nasce em nós? A ira. Não sei se vocês já experimentaram a ira. Eu experimento. Todas as vezes que alguém me contraria, brota dentro de mim uma ira. Mas eu experimento, quando a humildade nasce ainda bem escondidinha dentro de mim, eu não me incomodo quando me confrontam. Mas quando eu estou muito apegado a mim ainda, basta olhar torto para mim, a ira já sobe. Mas quando existe humildade, a gente não se inquieta com as ofensas, porque a gente sabe que nós já somos todo dele. E hoje, de que lado você vai estar? De Herodes ou dos magos?